Querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em cada coração, que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida. Nós vivemos nesse ano um ano histórico que vai entrar para a história do nosso país. Isso acontece de tempos em tempos. Peço que você se inscreva no nosso canal, que ative as notificações e que acompanhe o vídeo até o final. Eu tenho visto que muitos vídeos que eu tenho postado, algumas pessoas elas assistem alguns minutos e tiram algumas conclusões que não é bem o que eu queria dizer. E postam alguns comentários que não condizem com o conteúdo. Mas vamos lá, para o principal. Em 1990, se há uma transição, se vira uma página da história. Naquela época, a mídia detinha o monopólio da opinião. O que a mídia falava, as pessoas faziam. Era muito raro quem tinha uma televisão, juntava várias pessoas numa casa para assistir. E o que acontecia? Naquela época concorreu 2 candidatos, o Collor, ou até mais, mas os mais importantes, o Collor e o Lula. E a mídia tinha muito medo do Lula naquela época, porque o Lula naquela época ele era sindicalista, ele era radical, ele tinha ideias bem diferentes depois de quando ele foi eleito. Então o que acontece? A mídia fez que um candidato desconhecido até então na época ganhasse as eleições. E o que o Collor prometeu? A luta contra os marajá, contra os privilégios, governar para os mais pobres. Mas o que aconteceu de fato? Ele se tornou o maior dos marajás e foi lá e confiscou a poupança de todo brasileiro. Ele trabalhou para os mais ricos. Neste ano de 2018, nós podemos passar da história de 2 maneiras. Nós temos vários candidatos, mas somente 2 posições. Nós temos uma posição que defende a família e a outra posição que é contra a família. Nós temos uma posição que é a favor da igualdade, de se investir na educação, desde o ensino básico, no médio, porque hoje se investe só nas faculdades, universidades, a maior parte daquilo que se arrecada, e quem vai estudar lá são filho do rico, filho do pobre tem que se contentar em fazer uma faculdade paga à noite, trabalhar o dia. E temos o outro lado que quer manter as coisas do jeito que estão. Por quê? Porque para eles está bom. Eles conseguem manter as pessoas na pobreza e conseguem manter o seu eleitorado. Dizendo o quê? Que há diferença. Diferença vários tipos de diferença. Nós temos uma posição que diz que nós precisamos combater a insegurança, tratar de segurança pública de uma forma séria, correta, dar o direito da pessoa escolher se ela quer ter um meio de defesa ou não. E eu vejo na televisão que a cada 10 assuntos, 8 se referem a maridos que não conformam com a separação e acabam assassinando as suas ex-mulheres ou mulheres no caso. Por quê? Isso é um fato genético, né? O homem ele nasce com mais força, raras exceções. Então, o que acontece? O que está sendo proposto é uma equiparação de força para que isso não aconteça. Castração química para estupradores, mas temos uma outra posição que não, que fala que os direitos humanos têm que ir lá, coitadinho do estuprador, coitadinho daquele que acabou de matar uma pessoa, dá um salário para essa pessoa e a família do morto vai ter que se virar, que festeja quando um policial é morto, que é a favor dos delitos que o menor comete, fala que ele não sabe o que está fazendo com 16, com 17 anos de idade, perdão. Nós temos um lado
que quer continuar maquiando a situação econômica. E nós temos um outro lado que diz que o Brasil pode mudar, que o Brasil pode tomar um novo rumo, que o Brasil pode ter um dos melhores economistas da América Latina. Não quer dizer que tudo que ele fale ou proponha vai ser colocado em prática. Como eu já falei em outro vídeo, isso passa pela Câmara e pelo Presidente da República. Mas existe o outro lado que quer continuar distribuindo uma migalha para alguns, enquanto doa milhares para outros. Existe um lado que pretende fazer alianças na parte de comércio com o mundo todo, sem distinção. Estados Unidos, Japão, que são grandes potências, mas existe o lado que insiste em manter as velhas alianças com a Venezuela e com a Cuba, na qual nós entramos com recurso, nós doamos refinarias prontas, nós fazemos a refinaria de gás, o gasoduto, e depois vamos lá, doamos e compramos o gás deste país. Nós temos um lado que quer tornar o Brasil uma potência e o outro lado que quer destruir o nosso país. Nós temos um lado que a mídia não aceita, porque esse lado quer que a mídia pague a sua dívida e quer cortar os privilégios da mídia. E temos o outro lado que eles até inventam algumas coisas, é culpada a rede tal, mas a gente sabe, e não adianta eles fazer editorial mentindo, falando que não receberam, porque receberam mais. Tem gente que fala em 6,2 bilhões, tem gente que fala em mais de 10 bilhões, e por aí nós vemos. Existe um lado que está com a verdade e o outro que está com a mentira. Nós vimos o que aconteceu na eleição em que então o presidente, que agora se encontra preso em Curitiba, ele apoiou e elegeu uma pessoa que até então era desconhecida. E isto virou uma calamidade pública. O nosso país afundou. Nosso país afundou. O outro lado talvez peque pelo excesso de sinceridade. Eu não entendo nada, né, de economia. As pessoas entendem isso de forma literal. O que ele quer dizer é que ele não é especialista nisso. A economia é uma coisa básica, irmão. Você tem recurso limitado, ou seja, tudo aquilo que vem da natureza, que um dia vai se esgotar, para necessidades limitadas. Então você tem que saber o que produzir, por que produzir e para quem produzir. Isso até minha filha de 6 anos ela sabe. Mas o que acontece? Ele quis dizer que nós temos um lado que vai colocar pessoas capacitadas e técnicas para exercer as funções, e nós temos o outro lado que vai continuar com as indicações políticas. Para quê? Para ter o Congresso a seu favor, para poder fazer aquilo que quiser, para poder roubar à vontade. Porque o partido não pode falar nada. Se você falar, tira o ministério, coloca lá qualquer pessoa, uma pessoa que não sabe nada, só para assinar documento. Então nós temos muito candidato, mas duas opções. Nós podemos ser o país que vai sair, como os Estados Unidos saiu daquela eleição, a mídia falando mal do presidente eleito e falando que a outra era excelente, que a outra era ótima, e exaltando. E hoje nós vemos o resultado, que a mídia estava errada. O presidente dos Estados Unidos fez um discurso de Natal que eu acho que foi inesquecível. Ele enaltece a segurança, os policiais. Ele está fazendo a economia dos Estados Unidos voltar a crescer. Ele diminuiu de 35% para 25% os impostos pagos pelas empresas. Ele contrariou todas as pesquisas. Por quê? Porque a população dos Estados Unidos viu que a esquerda estava querendo se perpetuar no poder.
E o que ela fez? Ela falou, não, é hora de virar a página da nossa história. E essa é uma das grandes qualidades que os Estados Unidos têm, que mantém ele sempre como líder mundial. Ele não tem muito recurso, matéria-prima, ele não tem... Ele é muito forte na parte armamentista e na parte de tecnologia, mas ele é totalmente dependente de outros países. Mas ele tem uma capacidade, o país como se, de se reinventar como nenhum outro. Nós temos tudo aquilo que eles não têm e não conseguimos. Por quê? Porque nós não estimulamos. A verba que vai para o esporte, por exemplo, 98% vai para o futebol e 2% vai para os demais esportes. Imagina quantas crianças, quantos talentos que nós estamos desperdiçando porque não tem incentivo, porque não tem como se manter, não tem como treinar. Você vê atleta que teve medalha de ouro, tendo que pegar ônibus para ir até o centro de treinamento, um centro de treinamento caindo aos pedaços. Enquanto isso, nós temos estádios de futebol no meio do mato, que não servem para nada. Um dos grandes fatores que levaram o nosso país a toda essa crise foi a isenção que foi dada de impostos para a FIFA e a construção desses estádios que hoje estão sem serventia nenhuma. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Se você quer passar como uma geração que deu um passo adiante, que acreditou que o país poderia ser um país melhor para se viver, um país com esperança para nossas crianças, um país onde você pode pegar e sair à noite sossegado com a sua mulher, com a sua namorada, sabendo que você vai e vai voltar para casa. Se você quer que o seu filho aprenda português, matemática, história, ciências, geografia na escola e não fica aprendendo a tocar, a pegar nos órgãos sexuais de crianças do mesmo sexo ou crianças de outro sexo, eu acredito que nós só temos um caminho. Nós podemos e vamos sim eleger Jair Messias Bolsonaro no primeiro turno. Nós não vamos dar espaço para que a esquerda possa crescer. Eu peço que todos usem aquela máxima do seguinte: duvide daquilo que eu estou dizendo, pesquisem e depois tirem suas próprias conclusões. Veja o que o Fernando Haddad fez no Ministério da Educação. Ele foi o ministro do kit gay. E nada contra. Eu sou pai e a minha filha está crescendo. E ela tem a liberdade para tomar a decisão que ela quer. Mas eu não quero que essa decisão seja influenciada na escola e nem por mim. Não é porque eu sou da religião A que ela vai ser da religião A. Ela vai escolher por si própria. O meu papel na vida dela é ensinar, é mostrar o caminho. Se ela quiser tomar outro caminho, eu vou continuar amando e dando a minha vida por ela. Hoje, se a minha filha precisar de um coração, o meu vai para ela. Porque o amor de pai é um amor incondicional. Então, o que eu quero passar essa noite, refletir junto com cada irmão, com cada irmã. A mídia está com medo da mudança. Os atores estão com medo de secar a Lei Rouanet, que financia absurdos. Alguns empresários privilegiados estão com medo de perder os benefícios do BNDES. Mas e você? Você quer continuar sendo coitadinho, dependendo do Estado? No capitalismo, cada vez mais, uma das características é que a sociedade ela dependa cada vez menos do governo. Você tem que ter dinheiro para pagar uma boa escola para o seu filho, para pagar um bom médico quando você precisar, para viajar pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, porque isso está na Constituição e o salário mínimo tinha que garantir isso. Mas o que acontece? Tudo isso não aconteceu porque as pessoas elas têm aquela mentalidade de cada vez eu preciso mais do Estado.
Não, cada vez nós precisamos menos do Estado. E que para isso possa acontecer, só tem um resultado possível. Jair Messias Bolsonaro, 17. Boa noite.